A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, aqui quem vos fala é a apóstola Vivian. Estou passando aqui para deixar para vocês aqui, né? Eu havia falado que eu ia falar um pouquinho de batalha espiritual e o que é batalha espiritual, né, irmãos? E como vencer essas batalhas, amém? Irmãos, a batalha espiritual, ela é um tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas, contra toda a força das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o seu conceito esteja ausente nas Escrituras, ou contrário. Ao contrário disso, biblicamente, a Bíblia espiritual, aleluia, só um momento, mas ao contrário disso, irmão, a Bíblia, aleluia, diz que, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Irmãos, na verdade, o conceito da batalha espiritual é um dos mais e mal compreendido e distorcido muitas vezes por pessoas. Inclusive, a ideia errada de batalhas espirituais tem sido amplamente utilizada como finalidade de muitas coisas, né, que as pessoas dizem por aí. Por isso é importante que todo cristão, todo ser humano, todo verdadeiramente que é nascido de Deus, saiba realmente o que é uma batalha espiritual e qual é a sua implicação na vida cristã. Neste estudo que eu vou passar para vocês, nós vamos entender, irmão, ou nessa palavra que eu vou passar para vocês, nós vamos entender que a Bíblia, de fato, diz sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual na Bíblia diz que, como foi dito, apesar do nome batalha, já disse, eu repito, não será encontrado na Bíblia. Especificamente, assim, na Bíblia, há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade da batalha espiritual. Essas referências eu estarei te dando. São tão abundantes que o correto, até dizer que o começo ao fim, isto é até em Gênesis e Apocalipse. A Bíblia afirma que a existência de uma guerra espiritual travada. Um dos exemplos disso foi ser visto lá em Gênesis 3, que esse capítulo retrata a tentação da queda do homem e do seu pecado. Isso significa que desde muito cedo o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. O grande objetivo de Satanás, irmão, e os seus demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo. Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo revelados conforme a história da Bíblia vai sendo registrada. Então, o Novo Testamento, que encontramos um texto que trata com a maior profundidade e de forma prática a realidade da batalha espiritual. Por exemplo, em diversas ocasiões o próprio Jesus alertou seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente para não ceder à tentação deste sentido. A vigilância, a oração, tem uma relação fundamental. Por isso, Jesus diz: vigiai e orai. Mateus 36, 41. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aconselha também os seus leitores a serem sensatos e vigilantes e que resistam firme na fé. Isso porque Satanás é um inimigo, irmão, perigoso, que anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8, 9. Mas, sem dúvida, o apóstolo Paulo quem mais escreve sobre a batalha espiritual na Bíblia,
Inclusive, é uma característica dele usar termos militares para se referir aos embates dos crentes, aos embates que os crentes enfrentam nessa terra. Então, frequentemente, Paulo fala da caminhada da fé, como um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta e um exercício de resistência. 1 Coríntios 16, 13. Efésios 6, 10, 20. Timóteo 1, 18, 19. Já no fim da sua vida, o mesmo Paulo declarou: combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Eu quero dizer também para vocês os erros sobre a batalha espiritual. Há muito erro sendo cometido entre muitas pessoas quando o assunto é batalha espiritual, no geral. Esses erros podem ser classificados em suas vertentes: subestimação e supervalorização. Há um grupo de cristãos, de pessoas subestimados também, há um grupo também de outras pessoas, de seres humanos, que na realidade a batalha espiritual, esse grupo vive como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito. Mas isso, irmão, é inventado por pessoas, e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. Há também outro grupo que exatamente pensa o contrário. Esse grupo é chamado de supervaloriza, ou seja, supervaloriza a ideia de batalha espiritual, acaba criando conceitos, atuação maligna que está na Bíblia, além de colocar Satanás no grau, muitas vezes, de importância e poder que ele não está. Para essas pessoas, tudo o que acontece consiste em batalhas, e verdade, eles pensam dessa forma. E toda qualquer adversidade é culpa do diabo. A Bíblia vem dizendo bem claro, irmão. A Bíblia manda a gente vigiar e orar. Porque todo aquele que ora, todo aquele que busca, tem o poder de enxergar Satanás como um tipo de Deus mau, que possui autonomia em suas ações. E esse também é um conceito, a Bíblia, da batalha espiritual. Além disso, foi dentre aqueles que supervalorizam a ideia da batalha espiritual que surgiram as mais graves heresias, muitas vezes, dentro de muitas denominações, de muitas religiões por aí. Um exemplo que pode ser citado é chamado movimento batalha espiritual. Algumas das práticas mais conhecidas desse meio são especializada mapeamento espiritual para submergir espíritos territoriais, crença em possessão demoníaca de cristão, até mesmo de outras pessoas, ser humano, verdadeiramente sendo. Seja o grupo de subestima, seja o grupo que supervaloriza a batalha espiritual, ambos estão errados. A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual exige equilíbrio. A característica da batalha espiritual. Quando olhamos o que realmente a palavra de Deus diz sobre a batalha espiritual, nós podemos claramente entender o erro de muita gente. Comete o capítulo 6 de carta de Efésios, um dos exemplos bíblicos que trata com mais detalhes. Essa questão, com base nesse texto, aprendemos algumas características ou interesses na batalha espiritual. Em primeiro lugar, a Bíblia diz e confirma a existência da batalha espiritual. Ela, inclusive, ela exorta o povo de Deus acerca das urgências, da importância de Efésios 6, 10, 20. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente que são os agentes do mal, né, irmãos? Ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que os inimigos são principados e potestades, príncipes das trevas desse século, os ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Com isso, ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo ou um reino bem organizado. Em terceiro lugar, a Bíblia declara que qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam a fazer oposições a Cristo e à igreja.
que o desejo dele é destruir a obra de Deus nessa terra, a tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos que agem em forma de organização estratégica. Paulo diz que o diabo promove estaturas, cilada, lança dardo inflamado. Efésios 6, 11, 16. É interessante saber que a palavra cilada traduz um termo em que uma raiz grega significa literalmente método. Significa que Paulo diz que Satanás possui um método bem definido, para empreender contra o povo de Deus. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado, não, e sem sentido. É com base nesse método que ele lança dardos inflamados, ou seja, ele possui um alvo muito bem estabelecido. Como lutar e vencer a batalha espiritual? Os adeptos do movimento da batalha espiritual dirão que a batalha espiritual só poderá ser vencida com certos rituais fortes por aí. Na verdade, irmão, a quebra de maldição é como um mapeamento espiritual. Segundo eles, fundo isso serve para identificar demônios territoriais e familiares, as coisas desse tipo. Uma vez identificado, esses espíritos poderão ser destronados e amarrados ou expulsos. A Bíblia diz, irmão, sobre o que é a batalha, ou seja, a batalha espiritual é uma guerra vencida. Em primeiro aspecto, a Bíblia aponta para a suficiência à obra de Cristo. Isso significa que Jesus já impôs uma derrota esmagadora a Satanás na cruz. Ele triunfou sobre os poderes malignos e despojou os principados e a potestade, Colossenses 2,15. A obra de Cristo é perfeita e ela é suficiente. Ela não precisa de complementos humanos, não. Não é pessoas que detronam espíritos malignos, porque eles já foram destronados. Então podemos dizer que o certo modo é lutarmos numa guerra vencida e contra o inimigo derrotado. Ou seja, no segundo aspecto, através de Cristo, o crente pode vencer a batalha espiritual. Através de Cristo, o crente pode vencer batalhas espirituais. No segundo aspecto, a Bíblia diz que ainda é necessário que nos posicionemos como cidadãos do reino de Deus, diante das investidas malignas. Efésios 6 é muito esclarecedor esse sentido. Isso quer dizer que, apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter suas misérias ruínas, ele ainda procura fazer maior estrago que puder. Então, sempre guarda a Bíblia fala sobre o papel do crente na batalha espiritual. Ela enfatiza o conceito de resistência. São inúmeras recomendações bíblicas para que o crente resista, persevere, vigia, permaneça firme e etc. O papel do crente é a batalha espiritual. É fácil perceber que o fato de ensino, que diz que a batalha espiritual do crente deve ser caçador de demônios. Isso não é bíblico. O verdadeiro ensino bíblico diz que Cristo derrotou Satanás e os seus anjos e já garantiu a vitória definitiva sobre o reino das trevas. Agora cabe nós apenas resistir à fúria do inimigo derrotado nos astutos e quando trabalhamos em prol do avanço do evangelho pelo mundo durante a vida cristã do crente. Resiste como soldados que montam guarda sobre o território já conquistado. A Bíblia também fala sobre crentes ou sobre pessoas sendo atacados, atacando, muitas áreas territoriais. A Bíblia diz, irmão, que temos que usar supostos. A Bíblia não diz que nós temos que usar supostos amuletos sagrados ou fazer certas, como se diz, devoções por aí. Mas a Bíblia, ela diz que temos que tomar a armadura de Deus. Precisamos estar cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça.
amparado com o escudo da fé, protegido com a capacete da salvação, que é a espada do Espírito empunhada nas mãos. Ou seja, portanto, irmão, sem duvidar, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Na verdade, há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido em batalhas espirituais. Por isso, é fundamental que todo cristão, todo servo de Deus, todo ser humano, saiba realmente o que é a batalha espiritual e à luz da Bíblia. Todo ser humano precisa entender que a vitória nesse conflito é garantida por Cristo, que já subjugou todas as criaturas e todos os poderios e o seu senhorio das trevas, né? E o seu senhorio. Então, irmãos, temos que estar ligados, amém? Nas coisas de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar. Se você é uma pessoa que ora e busca a Deus, amém, irmão? Com certeza Deus fará coisas grandes aí, te dá a visão grande, ampla de águia. Então, tá aí um pouquinho sobre o que é batalha espiritual. No próximo capítulo eu estarei trazendo aqui um testemunho meu, né, do que eu já vivi no mundo espiritual. Eu já vi, irmão, eu já tive assim algo grande, né, visões grandes do mundo espiritual em relação, né, aos principados, à potestade. Eu posso dizer que eu já vivi isso aí. Eu já tive sonhos reveladores, como já tive visões também. Eu vivo, eu dormindo ali, eu tive experiência grande. No próximo capítulo desse estudo, eu estarei passando aí para vocês a experiência que eu tive no mundo espiritual. Deus abençoe a vocês. Espero que, né, esse estudo aí, esse relato sobre o mundo espiritual, você possa estar estudando e Deus possa estar abençoando todos vocês. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Compartilha, deixa seu joinha, viu? Um abraço.